Olá, meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam saudáveis. Eu já estou morrendo de saudade da nossa sala de aula. Bom, hoje nós vamos falar sobre o período da pré-história conhecido como Neolítico. Neolítico vem de pedra nova, pedra lisa, tá? Assim como Paleolítico era pedra lascada, o Neolítico significa pedra lisa, tá? Esse período, meninos, ele é bem mais recente do que o período que nós estudamos na aula passada, tá? Ele aconteceu por volta de 10.000 a 6.000 anos atrás, antes de Cristo. E esse período ele tem como principal característica o que nós chamamos de sedentarização. O que seria essa sedentarização? Sedentarização é fixar moradia, ou seja, eles deixam de ser nômades. O ser humano ele deixou de ser nômade para ter uma moradia própria, uma moradia fixa. E o que levou a esse ser humano deixar de ser nômade, ou seja, deixar de buscar alimento? O que nós chamamos de revolução agrícola. Esse processo conhecido como revolução agrícola, ele foi possível a partir do desenvolvimento da agricultura. E o que seria essa agricultura? O homem ele passou a plantar o seu próprio alimento. Ele deixou de ser um simples caçador e um simples coletor e passou a ser um produtor do seu próprio alimento. Como que isso aconteceu? A gente não sabe ao certo, mas o que é mais, a maior possibilidade é de que tenham sido as mulheres, né, que eram responsáveis por coletar, pegar frutos, né, colher frutos e sementes e raízes. Elas observaram que essas sementes, quando caíam no solo, elas geravam novas plantas, elas geravam uma planta nova. Então, possivelmente, a partir desse fato, elas tenham então desenvolvido a prática da agricultura, através da observação. E é claro, meninos, que se eles agora não precisavam mais migrar, ou seja, mudar de lugar em busca de alimentos, eles puderam então fixar moradia. E isso sempre, tá, meninos, às margens de grandes rios. Não é à toa que as primeiras civilizações surgiram às margens dos rios Tigre e do rio Eufrates, que é uma região como nós conhecemos hoje de Mesopotâmia, mas nós vamos falar disso nas próximas aulas. Juntamente com a Revolução Agrícola, veio também a domesticação de animais. Por quê? Porque apesar deles começarem a dominar a prática da agricultura, eles precisavam também de animais, então de carne, né, de proteína. Então eles começam a domesticar animais a princípio para auxiliá-los na prática da caça. Então não é à toa que o primeiro animal a ser domesticado foram os cães, né, os cães selvagens, e posteriormente animais como ovelha, cabra e carneiros que podiam oferecer leite e carne, né, para a alimentação. Claro que se essa população ela se alimentava melhor, ela começou a viver mais. E se ela vivia mais, ela teve mais herdeiros, ou seja, essa população ela começa a crescer, tá? Não se esqueçam, tá, meninos? Nesse período já existia uma certa divisão de trabalho, como vocês estão vendo aí nas imagens, tá? Então, as mulheres, elas eram responsáveis, né, pela alimentação, desculpa, pela a agricultura, pela prática agrícola, pelos afazeres, digamos, se é que a gente pode falar, né, mas os afazeres do lar, digamos assim, e os homens, eles eram responsáveis pela caça e pelo pastoreio, tá bom? É nesse período também que a produção artesanal ela teve um avanço técnico muito grande, principalmente com a produção de cerâmicas, né? Então esses potes de cerâmicas, utensílios de cerâmicas, eles eram utilizados para armazenar os produtos. Nessa época não tinham vasilhinhas de plástico para guardar nada, tá? Então eles começam a usar esses potes de cerâmica para armazenar principalmente os cereais, para que eles pudessem durar por mais tempo. Tá? E também, claro, os objetos feitos de pedra, né? Então, como as machadinhas, as pontas de lanças, agora com técnicas mais apuradas do que do período anterior. O período do Neolítico, meninos, ele chega, né, ao fim com a chamada Idade dos Metais.
tá? Então, nós tivemos aí a Idade dos Metais, foi o período onde foi desenvolvido a prática da metalurgia, ou seja, transformar o minério em alguma arma, um utensílio, uma ferramenta. Então, a primeira é a do cobre, né? Ele era um material, ele foi o primeiro material a ser fundido, até por ser mais maleável, digamos assim, então era mais fácil a sua fundição. Depois o bronze, que é uma mistura, digamos assim, é uma junção de cobre e sanho. E por último, a Idade do Ferro, que possibilitou o ferro, por ser mais resistente, ele possibilitou armas, né, muito mais resistentes e também a construção de fortalezas, de pontes. E foi nesse período também que a prática agrícola ganha um reforço muito importante, porque surgem os arados feitos de ferro, e isso fez com que a terra, né, ela ficasse mais produtiva, digamos assim, pelo trabalho promovido, né, pelo trabalho desenvolvido por esses arados feitos de terra, que faziam com que essa terra, né, se moldasse, né, desculpa, volvesse essa terra para que a semente ficasse mais profunda e pudesse gerar uma planta mais saudável e mais produtiva, tá bom? Esse período, ele se encerra, o período do Neolítico, gente, ele é o último da pré-história, como falei com vocês, e ele se encerra justamente com o desenvolvimento da prática da escrita, o desenvolvimento da escrita, ele encerra o período do Neolítico, tá? Mas nós vamos falar disso em uma outra aula. Um grande beijo para vocês, estou com muitas saudades. Tchau, até a próxima aula.